Esses temas são fundamentais para qualquer umbandista. Hoje vamos entender um pouco mais sobre descarrego, desobsessão, transporte. Um salve com muita alegria. Pessoal, eu sou o Márcio Caim do Umbanda de Boa e venho aqui fazer um convite especial para você que já é sacerdote, que tem a missão de sacerdócio na sua vida ou que quer ter conhecimentos avançados de Umbanda. Eu venho convidar você para fazer o nosso curso de Fundamentos para o Sacerdócio, um curso que eu fiz com todo o meu amor e meu carinho, onde eu coloco todos os meus conhecimentos e todas as minhas experiências, inclusive ensinamentos de pais de santo mais antigos, Pai Osmildo, Pai Ronaldo Linares, Mãe Alda, tantos os pais de santo da antigas, mais velhos, com os quais tive oportunidade de conviver e aprender. E eu coloco tudo isso nesse curso para você, um curso que você vai aprender tudo, não somente as obrigações aos orixás, que é importante, mas tudo sobre como o sacerdote deve agir, o que o sacerdote deve saber, como conduzir um terreiro, uma gira, como fazer a macia, a boa, como utilizar a pólvora, como utilizar bate-folha e tantos outros fundamentos da nossa Umbanda. Você vai aprender inclusive como regularizar a sua casa perante a lei, tudo que um sacerdote de verdade precisa saber para ter um terreiro legalizado, devidamente assentado. Você vai aprender assentamento vibratório, assentamento energético. Não é um curso curto, mas é um curso que eu falo que vale muito a pena. E eu convido você para fazer parte da terceira turma. São 2 turmas já muito satisfeitas e eu gostaria de poder dividir tudo isso que eu tenho com você, para que você também possa viver a Umbanda como eu vivo, sentir a Umbanda e permitir que a Umbanda transforme a sua vida, mas que você seja o agente transformador da vida de outras pessoas também para muito melhor. Por isso eu peço, me dê a honra de ser o seu professor. Matrículas abertas, conversa com Sombra por esse contato. Te aguardo na primeira aula. Um salve com muita alegria, família Umbanda de Boa. Como é bom estar com vocês. Eu sinto uma alegria, uma energia para passar para vocês. É muito gostoso a gente estar na presença da família, de estar aqui com a sua presença. Olha, gente, gratidão. Eu e o Newton só temos gratidão a toda a nossa família. E você que já é da família, já conhece, sabe que o vídeo vai ser bom, então deixa o like, comenta, deixe seu comentário sobre o tema. Sei que vai gerar algumas polêmicas, algumas diferenças, mas é importante que a gente coloque esses assuntos de forma clara. E se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Quer fazer parte da família? Clica no botão inscrever-se, torne-se inscrito e faça parte da nossa família. Não esqueça de clicar no sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos. Galera, a primeira coisa que eu tenho que falar é que é uma revisitação ampliada de um vídeo que a gente já fez no passado. A gente já falou sobre descarrego e transporte, só que aí eu coloquei um assunto de entregas. Hoje eu quero focar um pouco mais, ampliar a ideia sobre esses temas: descarrego, desobsessão e transporte. São coisas que são muito comuns dentro da Umbanda, a gente escuta, vive isso o tempo todo dentro da Umbanda. Muita gente não sabe nem definir o que são essas coisas e também existem mudanças de abordagem desses assuntos de terreiro para terreiro. Mas vamos começar por aquilo que eu sempre gosto de definir. A gente vai começar falando de descarrego. E o que seria, Márcio, afinal de contas, um descarrego? O descarrego nada mais é que você retirar de um consulente durante um trabalho espiritual de Umbanda todo e qualquer mal que esteja com ele, seja em forma de espírito negativo ou energia negativa. O que é descarregar? Descarregar é tirar de cima, é esgotar. Então quando você descarrega, a gente está falando de descarregar, é retirar tudo que é de ruim na pessoa. E isso é um fundamento muito comum e acontece, eu diria que em todos, sem exceção, em todos os trabalhos de Umbanda. De alguma forma sempre existe um descarrego, por mais que seja suave, por mais que seja só retirar uma energia negativa, o descarrego existe. Quem faz isso? É o médium? Não, é a entidade. Existem algumas modalidades de descarrego que até podem não ter participação de uma entidade. Que normalmente você chega no terreiro de trabalho, você vai conversar com a entidade, conversa um pouquinho, a entidade retira, através do passe magnético, puxando tudo que está de ruim dentro de você, ela retira todo o mal de você. Existem outras formas de fazer descarrego, Márcio, que não seja essa?
Sim, senhor, existe sim. Na Umbanda, nós temos modalidades como descarrego com pólvora, descarrego através do bate-folha, que você junta um maço de ervas e pode passar na pessoa. Você vê, às vezes, em trabalhos de caboclos que já solicitam aos seus médiums que façam um maço de ervas ou use um galho de erva para limpar a pessoa com aquilo ali. E existe também o famoso banho de pipocas, que é um banho tradicionalmente consagrado ao nosso pai Obaloaê, nosso orixá da cura e da transformação. E o banho de pipoca ele também descarrega, mas ele tem um foco mais na parte da saúde. Mas sim, ele retira todo e qualquer mal que está com a pessoa. Normalmente, quando a pessoa está com problemas de saúde, pode ser que esse problema de saúde tenha começado num problema espiritual, num carrego. Carrego é quando o mal se coloca sobre você. Descarrego é quando você retira tudo isso. E aquelas coisas que sempre me perguntam, aluno me pergunta, às vezes vejo essas perguntas até em comentários do YouTube. Esse descarrego tradicional, que a gente vai no terreiro, o médium está incorporado e a entidade promove o descarrego. Esse descarrego pode causar algum mal para o médium cuja entidade está fazendo esse descarrego? E a resposta é sim, pode, vírgula, mas não deveria. Por quê? Vamos esclarecer, isso é importante para todo e qualquer umbandista. Se aquele médium não estiver devidamente preparado para o trabalho espiritual, para um ato sagrado, ele pode ficar com resíduos desse carrego que está sendo retirado do consulente. Márcio, repita aí como é que é. Então, se eu tiver incorporado e minha entidade fizer o descarrego, eu posso ficar com resíduo? Pode, mesmo que quando a entidade desincorpora, ela limpa o aparelho. Ao final dos trabalhos, em muitos terreiros, tem um descarrego final, que as entidades retornam para fazer uma limpeza final. Mesmo assim, pode um médium ficar com resíduos dessa negatividade. Mas como? É muito simples. Vamos pensar numa entidade negativa que está sendo retirada de um consulente. No que uma entidade negativa, obsessora, um quiumba, no que ele se pega? Onde que é a forma dele grudar na pessoa? É sempre num pensamento negativo ou em um sentimento negativo. A hora que, vamos supor, está incorporado com o caboclo está fazendo um descarrego na pessoa, a hora que o caboclo puxa aquela entidade, essa entidade passa através de você e o caboclo encaminha ela. E nesse processo, se você tiver com alguma mágoa no seu coração ou pensamentos negativos, ou seja, sentimentos e pensamentos que não condizem com a prática religiosa, esse obsessor ele pode se agarrar nesse sentimento negativo. E pode ser que, dependendo do tamanho desse pensamento negativo, do tamanho da vibração negativa do seu sentimento, ele pode grudar tão firme que, às vezes, mesmo após o descarrego final, mesmo depois da partida da entidade, ela não consiga retirar. Não é porque ela não consegue, porque ela não quer, é porque você não deixa. É a famosa história de abrir brechas, deixar portas abertas para que o mal entre na sua vida. Nesse caso, o médium de Umbanda, ele tem que ter uma preparação. E essa preparação, quando eu falo preparação, todo mundo entende aqui. É preceito. É só ficar 24 horas sem comer carne, 24 horas sem beber, sem praticar sexo, tá show de bola, firme minhas velhinhas, tomo meu banho de erva, tô zero pro trabalho. Será que é só isso? Não é, né, gente? Não é. Você tem que ter uma preparação mental, uma preparação emocional para o trabalho espiritual. E é por isso que eu falo. Toda vez que eu chego do Tufra, isso eu aprendi já com meu velho pai Osmildo, ele falava assim, quando você chega aqui no terreiro, você pega a sua sacola e deixa lá fora. Entra aqui, faz tudo o que você tem que fazer, na hora de ir embora, pega a sua sacola e vai embora. O que ele queria dizer com isso? É muito simples, ele queria dizer o seguinte, pega seus problemas, suas preocupações, suas angústias, suas tristezas, suas ansiedades, deixa fora, porque isso não pode existir dentro de você durante o trabalho mediúnico. É muito simples isso. Daí não significa que os problemas vão se resolver porque ficaram lá fora. Na hora de ir embora, você encerrou o seu trabalho espiritual, você pega tudo aquilo que você deixou lá fora, entre aspas, aí é uma forma figurada, e retoma a sua vida. Mas é importante que o médium tenha que entender que não é só vela, oração, banho, não comer carne, não é só isso.
Você tem que estar com a cabeça tranquila, tem que estar com o coração leve, senão você pode sim sair carregado dos trabalhos espirituais. E o que eu estou falando é tão verdade que a gente percebe muito nas giras de desenvolvimento, muitos médiuns ao final de giras de desenvolvimento, médiuns em desenvolvimento que acabam o trabalho, estou com dor de cabeça, estou me sentindo com vontade de vomitar, não me sentindo bem. Aí você vai e cuida dele e você retira aquele resíduo que ficou dele, através de uma entidade. Por quê? Porque o médium ainda não sabe conviver com aquela situação. É por isso que eu falo, gente, tem que estudar, tem que entender. Se não entende, vai cometer erro. E isso pode trazer problemas na sua vida. E esse mal, esse resíduo que pode ficar em você, eu lembro a você que pode trazer problemas futuros de saúde, pode fechar os seus caminhos, pode trazer problemas financeiros ou até problemas de humor que vai afetar a relação com todas as pessoas na sua vida. Então você tem que entender que é importante. Aí, vamos voltar à pergunta, um descarrego pode trazer mal para o médium? Pode, mas se o médium se preparar adequadamente, jamais isso vai acontecer. E outra coisa que eu quero lembrar para você, não vai existir um momento da sua vida que você não vai ter problema, que você não vai estar triste, que você não vai estar magoado, que você não vai estar chateado, isso não existe. Você tem que aprender a se desprender desses sentimentos e pensamentos antes de iniciar o trabalho espiritual. Quando você consegue fazer isso, você fica blindado e aí você vai sair do terreiro muito melhor do que o momento que você chegou. E agora a gente já pode começar a falar um pouco mais de desobsessão. Eu acho que a primeira pergunta que acho que pode passar na sua cabeça nesse momento é se descarrego e desobsessão são a mesma coisa? São quase. Mas como assim, Márcio? Para mim sempre foi a mesma coisa. Temos que lembrar o seguinte, desobsessão é retirar um obsessor. Então, a desobsessão ela só retira um espírito negativo da vida da pessoa. O descarrego, ele é um entendimento maior. Ele não é só retirar um espírito obsessor, mas também retirar toda a energia negativa que estiver com a pessoa. Então, são coisas diferentes. Quando a gente fala em descarrego, vai tirar o obsessor, vai tirar a energia negativa, o que tiver de ruim com a pessoa. Desobsessão é retirar um obsessor. E como é que acontece uma desobsessão na nossa religião de Umbanda, nos nossos trabalhos espirituais de Umbanda? Esse assunto, ele é importante a gente ter esse entendimento, principalmente para os médiuns poderem compreender o que acontece com eles, com o próprio aparelho, durante o processo. E quem sabe, quando eu falei agora há pouco que o médium pode se prejudicar durante um descarrego ou uma desobsessão, você vai entender um pouco melhor. Vamos supor que eu aqui estou incorporado aqui, pode ser caboclo, preto velho, pode ser um baiano, um boiadeiro. Estou aqui incorporado, o consulente está aqui na minha frente. A entidade já conversou um pouco com a pessoa e falou, agora a gente vai fazer a limpeza, vai fazer a desobsessão. Quando a entidade aproxima a mão da pessoa, é como se ela puxasse, ela pegasse uma entidade, ou até, dependendo da entidade, ela pode até puxar uma falange de cada vez. E ela puxa, ela retira. Essa energia, quando ela descola do consulente, essa energia está passando por todo o aparelho e a entidade está encaminhando. Ou ela bate no chão, ou ela joga para trás. Isso significa o quê? Que ela não trabalha sozinha. A entidade incorporada, ela está com a falange dela em volta. Ela pode pegar o obsessor e entregar aqui atrás para aqueles outros da falange que estão com ela, para que ele encaminhe para o lugar devido, para que ele seja aprisionado, ou para que seja doutrinado, seja o que for. Ela pode também, ela mesma, puxar e já fazer o encaminhamento, tipo jogar para um lugar onde essa entidade vai ficar aprisionada, onde existem membros da sua falange esperando a chegada desse espírito, para que ele seja aprisionado ou para que seja educado, seja lá como for. Mas são essas duas situações. Em qualquer uma dessas situações, toda a energia do obsessor passa. A hora que ela retirou do consulente e puxou, está com você, essa energia está correndo por todo o aparelho do médium. E é aí que eu falo, se o médium não estiver preparado, se o médium não for firme, ou tiver medo, preocupação, ou tiver um sentimento, pensamento negativo, a energia dessa entidade pode grudar nesse médium. E aí, às vezes, a entidade fica com dificuldade. Não é que a entidade não tem capacidade, é o médium que não está preparado, não permite que a entidade trabalhe em plena força para executar com perfeição o seu trabalho. Então, é muito simples. Retira e puxa. Agora, existem várias técnicas que as entidades utilizam para isso. O Pai Jacó tem uma situação muito interessante quando ele vai dar passe,
que o Pai Jacó acho que é a única entidade, ele e o Caboclo Sete Montanhas são os que eu acho que eu mais enxergo o trabalho deles de passe e desobsessão. O Pai Jacó ele começa descarregando chakra por chakra, então ele começa do coronário, ele vai para o frontal, pega o laríngeo tanto por trás quanto pela frente, pega o cardíaco e assim ele vai descendo cada chakra energético. Chakras são centros de energia, e ali ele põe a mão, a impressão que dá é que quando ele põe a mão dele perto da pessoa assim, ou até encosta, dependendo do caso, dependendo da pessoa, é como se um pano negro envolvesse toda a negatividade que está com a pessoa, e como se ele ficasse com a boca de um saco, e ele puxa, aquilo puxa, mas vem assim, dependendo do carrego da pessoa, vem inúmeros espíritos negativos de uma vez só. Cada entidade tem a sua técnica, uns podem puxar vários de uma vez, outros podem puxar um cada vez. Tem entidade que tem conceito de rede, passa rede dourada na pessoa. Claro que você não vê essa rede. Com a energia, ele passa uma energia dourada nessa pessoa e retira uma série de obsessores. Existem inúmeras formas, mas no final, todas elas têm essa passagem. Retirou, enquanto estiver na mão da entidade, também está tendo em contato com o aparelho do médium. E isso é importante de você registrar, e é por isso que os riscos existem. Eu já passei uma situação interessante com o compadre Tranca-Rua das Almas, estava incorporado, e ele sempre foi especialista em fazer descarrego. E um certo dia ele puxou uma entidade que derrubou ele no chão. Foi um negócio muito estranho, porque eu já trabalhava há 12 anos com o compadre Tranca-Rua das Almas, eu achava que eu tinha experiência larga, eu nunca tinha visto ele passar por aquilo. Era um carrego muito forte. E ele conseguiu puxar, retirar, derrubou ele no chão e tal. Quando ele voltar, ele falou: ninguém põe a mão no meu aparelho. Ele sempre falou isso. Mas para mostrar que naquele dia eu tive uma pontinha de dúvida. Tive, porque fiquei com medo, nunca tinha visto aquilo acontecer. Um obsessor derrubar a entidade. E daí a hora que ele se colocou de pé, ele pegou, deu um gole de marafa, deu uma pitada no charuto, falou comigo na cabeça: se você não firmar essa cabeça, eu vou acabar com você depois que eu acabar com esse trabalho. Ou seja, né, deu uma chamada de atenção: acorda, eu estou trabalhando, eu quero firmeza, eu não posso ter dúvida. A gente passa por essas situações. Foi uma vez só que isso aconteceu, gente, mas foi assustador. Então assim, médiuns, temos que estar preparados para tudo, e a preparação passa também por você ter fé e plena confiança, tanto no seu dom mediúnico, quanto na entidade, no guia que está incorporado em você. E aí vem a situação de saber, então uma desobsessão, um descarrego, será que liberta qualquer pessoa de qualquer problema? Pessoal, uma coisa que todo mundo tem que entender: todo mundo quer 1 mais 1 é igual a 2, todo mundo quer receita de bolo, todo mundo acha que tem uma única resposta para uma pergunta, e não é assim quando falamos de espiritualidade. Por quê? Porque dentro da espiritualidade não adianta só ver o caso, mas tem que ver a situação individual de cada pessoa. Você vai atender 50 consulentes, se a entidade, é uma coisa que não vai acontecer nunca, mas assim, se a entidade for atender 50 consulentes para fazer descarrego, cada um tem uma particularidade. Existem casos de pessoas que ela está com um carrego, está com obsessor, está com energia negativa, que vai em um único trabalho e a entidade consegue descarregar a pessoa por completo. E existem outras situações onde a pessoa passa por uma obsessão há tanto tempo. Esses são casos que eu vi, como o Padre Tranca-Rua me mostrou. O obsessor está há tanto tempo com a pessoa que chega a quase que gerar uma situação de simbiose. É como se o obsessor ficasse grudado na pessoa. E aí, nesse dia, nesse caso, nessa situação, o compadre olhou para a pessoa e falou: eu tenho como libertar você, mas vou precisar de 3 trabalhos. Daí a pessoa falou assim: porque está muito grave, compadre? Ele falou assim: não é questão do que eu consigo ou não. É questão que está tanto tempo com você que está grudada essa entidade no você. E daí, se eu puxar, você vai ficar doente. Então, hoje eu vou dar um passe e vai começar uma separação. O próximo trabalho, do outro passe, vai separar um pouco mais. No terceiro, eu faço a puxada e você vai ter o mínimo de problemas por essa desobsessão. Eu estou falando isso para vocês, para entender. Por isso que às vezes a gente precisa insistir. O consulente vai na Umbanda, ele faz um trabalho. Minha vida não mudou nada. Não é assim que acontece, não é assim que funciona. Cada caso tem a sua particularidade. E daí, depois que a entidade, seja um Exu, seja um baiano, um boiadeiro, um preto velho, seja quem for, uma pombagira, promoveu aquela desobsessão, aquele descarrego na pessoa, significa que libertou a pessoa? Também é uma coisa que tem uma vírgula. Não é bem assim, gente. As pessoas falam: eu estava com um carrego, fui lá, tirou. O que garante que você permanecerá limpa? Porque você não vai ter mais problemas de obsessão.
Porque eu já vi muita entidade falar isso. A entidade chegar para a pessoa no final do trabalho e falar: você sai daqui limpo. O que vai acontecer com você depois que você cruzar aquele portão é por conta sua. Eu já vi muito. Por quê? A entidade está enxergando o que na pessoa? A entidade está vendo que a cabeça e o coração da pessoa está muito negativo. E pode até ser que ela não puxe o mesmo obsessor. O obsessor que a entidade retirou, normalmente é aprisionado. Mas pode ser que ela saia do terreiro e pelo pensamento negativo dela, atraia outros tipos de obsessores para se conectar imediatamente após o fim do trabalho. Ou como a pessoa fala, né? A pessoa sai do terreiro e fala assim: ai, o dia seguinte que eu saí do terreiro me senti ótimo, mas no segundo, terceiro dia voltou tudo de novo. Dá a impressão que a culpa é da entidade. É como se a pessoa às vezes falasse assim: poxa, entidade, por que você não fez o trabalho direito? E o culpado não tem nada a ver com a entidade, nem com o médium, nem com a Umbanda, tem a ver com o consulente. Uma coisa que eu sempre percebi na Umbanda, eu já vi muita gente falar no passado que a Umbanda seria a medicina do povo, porque é uma forma de curar a pessoa, de tirar de depressão, trazer ânimo, esperança, força para a pessoa. É quase como que um pronto-socorro, que realmente causa uma transformação muito grande na pessoa. Mas além dessa coisa da medicina do povo, eu diria que eu acho que os terreiros de Umbanda exercem um grande trabalho de psicologia na vida das pessoas. E é uma coisa muito mais rápida, com todo respeito à classe dos psicólogos, mas eles conseguem incutir coisas na mente e no coração das pessoas muito mais rápido do que fosse por alguém da Terra. E é esse trabalho de psicologia, de mudar a cabeça da pessoa, de mudar a forma dela pensar, de mudar a forma dela sentir, que é o que realmente garante que uma desobsessão ela será permanente, que a pessoa continuará, depois que sair do terreiro, que ela continuará limpa de todo e qualquer mal. Por quê, Márcio? É claro que tem gente que é negativa por natureza. Tem gente que quer assistir jornal de final de tarde que só tem desgraça todo dia. Tem gente que quer ouvir música depressiva todo dia. Tem gente que tudo que vai fazer ela já pensa que não vai dar certo. Ser negativo, eu diria até que é uma tendência do ser humano. E é por isso que eu falo que é difícil a pessoa ficar positiva. Se ela ficar muito tempo em uma obsessão, eu tenho que lembrar que o próprio obsessor, ele vai forçando a pessoa a pensar cada vez mais negativo. Porque quanto mais negativo ela pensar, mais grudado ele fica, mais cravado e firmado ele fica na pessoa e mais difícil é retirá-lo. Então o obsessor mexe, ele faz a pessoa enxergar tudo que é de forma negativa, faz a pessoa sentir tristeza, ver tristeza onde não tem, a pessoa se sentir diminuída onde não precisa, a pessoa começa a cortar o laço das pessoas queridas, porque a pessoa muda de comportamento e não percebe. Então, para você tirar uma desobsessão dessa pessoa e garantir que ela vai ficar limpa, você tem que mudar a cabeça e o coração. E isso também não acontece num trabalho, 2 trabalhos, 3 trabalhos. Eu já vi pessoas que só resolveram essas situações depois de 1 ano, 1 ano e meio. Como eu conheço pessoas que nunca resolveram esse tipo de problema, porque parece que não entendem que elas precisam olhar para dentro de si mesmas, que ela tem que ter a clareza de fazer aquilo que os espíritas tanto falam de reforma íntima. Reforma íntima é importante. O problema é ter que definir o que é reforma íntima. Tem que ensinar as pessoas a fazer reforma íntima. Como é que faz reforma íntima? Como é que eu me conheço? É aquilo que eu já falei em vídeos recentes do canal. Você tem que aprender a deixar um tempo por dia para você se conectar ao sagrado, para você poder se conectar com coisas elevadas, com espíritos elevados, com seus próprios guias. Você tem que olhar para dentro de você e saber reconhecer e admitir o seu defeito. Você tem que trabalhar para mudar isso dentro de você. Você tem que reconhecer suas qualidades e, acima de tudo, reforma íntima, se a gente tivesse que traduzir isso numa frase para ficar mais simples, para que todos possamos entender, é só isso aqui, ó. É ser positivo. Pensar coisas positivas, falar coisas positivas, ter sentimentos positivos e acreditar sempre no bem e no tudo que for elevado. Acreditar sempre que tudo é possível, acreditar sempre que através da sua fé você pode conseguir qualquer coisa na sua vida. Se você conseguir fazer isso, pensar positivo, viver positivamente, de forma positiva, já é uma reforma íntima incrível. Transforma você por dentro, transforma a energia que você irradia, a sua vibração. E quando ela fica positiva, o espírito negativo tem dificuldade de chegar perto e próximo de você. Então temos que entender que para que um descarrego, uma desobsessão sejam efetivos e permanentes, tem que existir uma transformação interna na pessoa.
E é por isso que às vezes eu percebo entidades que conversam muito com os seus consulentes e eu acho isso positivo, né? Claro que eu acompanho como esse consulente está se sentindo depois dos trabalhos. Mas assim, quando a entidade conversa muito com você, o que ela está fazendo? Sem você perceber, ela já está virando uma chavinha na sua cabeça e no seu coração. Está plantando sementes positivas na sua cabeça, plantando sementes positivas no seu coração. Essa conversa que para muita gente parece papo furado de entidade, para muita gente acredita que a entidade está enchendo linguiça. Tem gente até que fala, esse médium só gosta de conversar, não gosta de fazer nada. Tem nada a ver com o médium. A entidade está conversando com você porque durante essa conversa ela está aos poucos colocando coisas diferentes dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Basta você estar aberto para isso. Não dá para me estender mais o assunto sobre a desobsessão e eu quero rapidamente dar uma pincelada novamente no assunto de transporte. Transporte espiritual. O que seria um transporte espiritual? Transporte consiste em uma entidade incorporada acessar um outro espírito, uma outra entidade e puxar esse espírito no aparelho que ela estava utilizando. Márcio, eu não entendi. Vamos devagar. Imagine que o Márcio está aqui incorporado com o caboclo. O caboclo está atendendo um consulente e ele sente que tem um espírito negativo no consulente. Ele pega e puxa esse espírito negativo e o caboclo desincorpora, desacopla e faz com que esse espírito negativo se conecte nesse corpo físico para que ele possa se manifestar. Daí normalmente o espírito, quando é negativo, cai no chão, resmunga, fala que quer matar todo mundo, fala um monte de bobagem. Isso é muito normal. Isso é o transporte, a capacidade de transportar um espírito que está em outro lugar ou em outra pessoa para o aparelho que a entidade estava originalmente ocupando. Ah, Márcio, então isso é só com espírito negativo que acontece transporte? Não, cidadão. Pode até acontecer. Por exemplo, eu estou incorporado aqui com o caboclo, e daí o caboclo fala para a pessoa, eu vou trazer uma pessoa para falar com você. Puxa, por exemplo, o preto velho da pessoa nesse aparelho, e o preto velho, claro que com muita dificuldade, ele se manifesta e passa uma mensagem direta para o seu consulente, que é o seu próprio protegido. Já vi casos também de fazer transporte de parentes desencarnados da pessoa. Olha, tem uma pessoa que quer falar com você, a entidade puxa a avó, o avô, o pai falecido, o marido ou a esposa falecido, para dar uma mensagem. Isso é possível, Márcio? É claro que é possível. O que eu quero deixar muito claro com relação a transporte, eu fico muito chateado quando eu vejo que isso se torna banal, quando fica banalizado, que todo descarrego, toda desobsessão tem que ter transporte. Isso não é verdade, viu, gente? Não existe a necessidade nenhuma de uma entidade, quando está fazendo um descarrego, uma desobsessão, fazer transporte do quiumba no corpo para falar com a pessoa. Não tem. Em que situações isso irá acontecer? Para mim, em algumas situações muito específicas. Primeiro, quando a entidade que está atendendo a pessoa quer mostrar para a pessoa que ela realmente tem um mal, que a pessoa não está acreditando que tem um mal com ela. Você puxa o transporte para mostrar para a pessoa, olha o que estava com você. Para despertar a pessoa, para fazer a pessoa acordar para a vida. Existe a situação também que é um trabalho de magia negra tão bem feito, que não irá se resolver se não se fizer uma entrega para aquele espírito obsessor abandonar a pessoa. Hoje em dia é cada vez mais raro, mas ainda existe. Então, a entidade, o guia, puxa o quiumba para que o quiumba possa pedir o que ele quer para abandonar a pessoa. Só que é claro, hoje, por exemplo, eu não aceito. O quiumba fala muito, eu quero sangue. Não. O máximo que eu faço, eu te dou um bife de fígado, tá bom? Ah, eu quero marafo, quero em tal lugar, quero numa encruzilhada de cruz de terra. Desculpa, tá difícil achar essas coisas hoje em dia. Pode ser uma de asfalto, você negocia com aquela entidade, mas uma coisa é certa. Quando você negocia uma entrega, quando você cumpre com essa entrega, faz o despacho dessa entrega para o espírito obsessor, ele não pode voltar mais para a pessoa. Essa é a outra situação que pode acontecer o transporte. Mas fora isso, em 99% dos casos, qualquer entidade vai puxar o espírito negativo e vai encaminhar, vai pegar o espírito negativo e vai passar para o outro membro da sua falange e faça o encaminhamento. Não existe esse negócio que todo descarrego, toda desobsessão tem que ter transporte. E um assunto também muito delicado, às vezes eu vejo a entidade chamar Cambone, fica aqui que eu vou fazer um transporte, que é um médium de transporte, que ele não é um médium de incorporação, é um médium apenas de transporte. Eu já vi casos de terreiros que falam, ele é médium de transporte, que a pessoa não incorpora, mas aí a entidade puxa coisa ruim naquele médium.
Aí fica a pergunta, que eu não consigo entender, por favor, se alguém tiver a resposta, por favor, me dê. Ele não incorpora o guia, mas quando a entidade puxa o quiumba e joga naquele cambone, aí ele incorpora o quiumba. Ou ainda, fique aqui, médium de sustentação, vocês fiquem aqui atrás só para mim pegar a energia de vocês, para poder amarrar, para poder aprisionar essa entidade, esse espírito ruim, esse quiumba. Eu acho que para um cambone que não tem ainda ideia do que é uma incorporação, eu acho que é um risco que a gente tem que procurar evitar. Tem situações que não dá para evitar, mas devemos evitar. As entidades não precisam disso o tempo todo. Eu vejo terreiro que a entidade não faz descarrego se não tiver um cambone atrás, se não tiver um médium de sustentação, se não tiver um médium de transporte. Isso não existe, gente. Isso é coisa do médium. Acreditar que, não, se não for assim, não funciona. Então, assim, existem algumas coisas que têm que ser desmistificadas, desmontadas, para a gente entender. Agora, faço essa pergunta para você, que é da família Mandiboa, que já conhece o nosso trabalho. Você não acha que qualquer entidade tem capacidade, tem luz, tem elevação, tem poder, tem consciência, sabedoria? Qualquer entidade para fazer desobsessão? Será que se eles têm um grau de elevação maior, será que eles não têm uma capacidade maior de subjugar um espírito obsessor? Outra coisa que eu vejo, já vi em terreiros também, o consulente passa com o preto velho fala, filho, vou dar um passe no você, mas quem vai terminar de fazer a limpeza é o Exu. Por que, preto velho? O senhor está com dor nas costas hoje, não está conseguindo fazer a puxada? Não tem sentido. Toda e qualquer entidade tem essa capacidade do descarrego, da desobsessão. Eu faço apenas uma leve exceção para a gira de Herês, as crianças espirituais. Eles têm uma energia tão pura que uma não consegue ficar perto, então não há necessidade de ficar fazendo descarrego, mesmo porque não é muito a praia deles. Eles fazem até magia negra, feitiçaria. A criançada é boa nisso também, mas não é fazer descarrego, puxada, não é a cara do trabalho de criança. Mas o resto, com relação às outras linhas, todas têm a mesma capacidade. É claro que um preto velho vai ter uma conversa mais suave, com mais humildade, com mais sabedoria. O caboclo vai ter aquela coisa mais da firmeza, da energia, da ação. Você vai pegar um baiano, o baiano vai naquela forma bem tranquila, mas quando precisa ter sangue no olho para pegar o quiumba e puxar para os cabelos, se tiver que entrar na briga, ele entra e resolve. Cada entidade tem uma particularidade, cada linha de trabalho, caboclo, preto velho, criança, baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, Exu e pombagira, tem uma particularidade, mas todos conseguem fazer de uma forma geral a desobsessão, o descarrego que a pessoa precisa. Transporte, eles só usam quando realmente é necessário. E este era o vídeo de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês. Não deixou o like no começo? Deixa o like agora. Desce aqui embaixo, já deixa seu comentário. O que você achou do vídeo? A sua experiência com descarrego, desobsessão, com transporte. Conversa e recomendo a todos que leiam os comentários. Tem sempre comentários que são muito interessantes e ajudam a agregar coisas em nossas vidas. Não deixe de compartilhar, compartilha com todo mundo que precisa conhecer essas informações. São informações extremamente importantes para qualquer umbandista, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de qualquer pessoa. E sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu pai Oxalá. Peço a voz com a força de todos os orixás nesse momento, inclusive de Pai Exu, que envolva este filho, esta filha, na sua energia maior, meu Pai. Uma energia que vai primeiro adentrar, adensar, penetrar no corpo, espírito, mente e coração, fazendo com que todo e qualquer mal que seja no corpo, espírito, mente e coração dessa pessoa, que ele saia sozinho, porque ele não vai aguentar ficar nela. A energia de vocês é muito pura, de muita alta vibração, e ela é incondizente com o espírito negativo. Que todos os espíritos negativos possam abandonar esse filho e esta filha. Que todos os laços que os unem, esse filho e esta filha, com esses espíritos negativos, obsessores e quiumbas, sejam cortados. Que todo e qualquer espírito obsessor que tente cruzar o caminho dessa pessoa, ou tente retornar até ele, seja imediatamente aprisionado antes de cometer tal ato. E que vós, meu Pai Oxalá, o grande orixá de luz que comanda as forças da Umbanda, possa derramar sobre esse filho todo o descarrego, toda a desobsessão, toda a limpeza, toda a purificação, toda a saúde e proteção, paz, luz e prosperidade, para que esse filho possa viver a vida de forma
positiva, alcançando tudo que for de bom para ele, de benéfico, tanto para a sua vida material e principalmente para a sua vida espiritual. O que eu fiz agora foi um encaminhamento energético de descarrego. Não é tradição da Umbanda, mas é também uma forma de fazer as coisas. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.